Bom, caro ouvinte, esse é o episódio piloto do podcast Os Outros Jogos. É um nome que eu acabei de decidir. E se você está aí me ouvindo, você deve estar se perguntando como é que eu vim parar aqui. E resumindo a história toda, eu estava andando pela rua quando eu encontrei um WhatsApp. Eu esfreguei esse WhatsApp com as minhas mãos e lá de dentro saiu um Richard e foi isso que aconteceu. Eu fiz a entrevista pra uma empresa gringa, a vaga era júnior, eu falei, pô, treinar o básico, né? Porque eu só sei programar na minha Game Engine. Cheguei lá, o cara me pede uns bagulho de engenheiro de software de 5 anos de experiência. Eu fiquei, toma no cu! O cara nem perguntou assim minha vivência, né? Falou, daí? Se não passar, a gente nem termina, nem te faz pergunta. Aí eu, depois de uma hora, ele, ok, chega, tá bom. Ele desligou na minha cara. Puta que pariu! Eu odeio gringo, vai se fuder, Estados Unidos da América. Ah, claro, e antes que vocês fiquem se perguntando quem sou eu sou Rafael Braga, eu sou game designer, e é isso, é negócio de joguinho, e esse podcast é sobre isso. Ah, e o Richard, que saiu de dentro do WhatsApp, também é game designer e também fala de negócio de joguinho. Calma aí, deixa eu me apresentar, pô. Meu nome é Richard, eu tenho um estúdio chamado Talvez um Estúdio, que é só eu, por isso que é Talvez um Estúdio, não sei se é um estúdio ainda. E eu tô fazendo um joguinho. Eu muito feliz se você visse essa jornada muito louca que é desenvolver um joguinho no Brasil. Caralho, o cara saiu de dentro do WhatsApp e agora ele tem um estúdio de jogos. Tá assim hoje em dia. Qualquer um faz um estúdio de jogos. O que me lembra também que sigam lá a Subsolo Games. Tamo aí um tempinho tentando fazer jogo. E basicamente é isso. Adendo número 3. Sim, esse podcast é gravado via áudio de WhatsApp. Caso vocês não tenham percebido. E é isso. Como se fôssemos Montesquieu's modernos, né? Enfim, curtam aí. E um cara me chamou no Instagram hoje pra conversar, porque ele queria umas dicas de leitura pro TCC dele, que é pra falar sobre arquitetura e jogos. E aí eu mandei muitos áudios, eu acho que essa é uma boa conversa pra gente ter. Porque, parando pra pensar, jogos e arquitetura, né? Não faz muito sentido, porque a arquitetura lida com coisas do dia a dia, o mundo real, né? Fazer um prédio, fazer uma praça bonita para interação e terceiros espaços. Mas isso casa justamente com jogos, porque a gente vive numa sociedade hiperconectada e, querendo ou não, principalmente se a gente for para analisar a dinâmica de um MMO, um mapa de MMO ele tem que ser feito pensando em ser um terceiro espaço. Porque ele tem que ser útil, ele tem que possuir vendas, ele tem que ter uma função útil para você sentir que aquele mundo é vivo, mas ao mesmo tempo ele também serve de hub social. E não só isso, eu também usei de exemplo, e eu acho que é um bom exemplo, a Los Angeles de GTA. Porque a gente pega para analisar o GTA V, não é uma cópia 1 por 1 de Los Angeles. Por quê? Porque é um mapa feito, pensado, para se eu jogar, eu vou descobrir atalhos e vou decorando o caminho. Porque esse que é o problema de muita gente quando vai fazer cidades para jogos. Eles querem fazer cidades ultra realistas, mas cidades são construídas de maneira orgânica. As pessoas vão se mudando, construindo casas, conforme vai tendo demanda de casa, precisa ter comércio e por aí vai. Um jogo não precisa ser assim. Um jogo ele tem que ser funcional e ao mesmo tempo, diferente de uma cidade que pode gastar 100, 20 anos crescendo, evoluindo e mudando suas diretrizes e como funciona o fluxo urbano, um jogo não muda. Uma vez lançado, a não ser que tenha atualização, o fluxo da cidade continua igual. Mas GTA não. GTA é uma cidade feita para parecer realista e ao mesmo tempo é feita por designers. Para ter os cantos que você consegue se esconder em um tiroteio, para ter ruas que você nem repara, mas quando você vai jogar uma coisa, você fala, nossa, essa rua é pensada para se ter uma corrida. Eu acho muito engraçado como poucas pessoas reparam nisso, que é uma característica importante do level design até, pensar sobre como funcionam cidades e jogos, porque a maioria dos jogos podem não ter cidade, mas eles têm que ter level design. E é muito louco quando a gente para analisar que o level design, ele é um conceito que não nasce com a invenção do conceito de jogo, ele é um conceito muito antigo que surgiu na Revolução Industrial, porque foi pensado primeiro pelos arquitetos e engenheiros que faziam as primeiras fábricas. Eles queriam pensar em maneiras de otimizar o tempo, então eles tinham que pensar o level design da fábrica para ela ser intuitiva e mais rápida do funcionário andar dentro dela. O level design necessariamente não nasce junto com jogos, é bem interessante. O que você tem a acrescentar sobre esse assunto? É muito louco isso porque funciona nos dois sentidos também, né? A partir do momento que a gente constrói simulações e tenta reduzir a arquitetura da cidade dentro daquela simulação, a gente também faz uma troca de simular o jogo, né? Hoje a cidade é muito gamificada, então
Eu tava lendo recentemente que quando você pega o Waze, né, ele faz um teste meio cego, então ele vai jogando alguns carros para uma direção para ver se tá tendo trânsito, né? E é assim que ele sabe que tá trânsito ou não. Então, às vezes, esses aplicativos, né, enfim, conduzem o ritmo da cidade, né? E aí, a partir daí a cidade também passa a fazer parte dessa simulação, né? Como simulacro, né? Então, tem esse livro muito interessante, Simulacro e Simulação, ou Simulações e Simulacro, enfim, que fala sobre isso, né? De como existe uma cidade dentro da cidade, ou como a própria realidade já não é mais como ela costumava ser, né? É uma realidade simulada, né? Isso que seria o simulacro, né? E é muito interessante também, se você parar para pensar nas representações gráficas, né? Quando a gente vai falar de, sei lá, quando você vai fazer um mapa da cidade, ou um metrô, né? Aquelas linhas, aquelas cores, enfim, mas não representa o que a cidade é, né? Nem geograficamente, enfim, torna algo minimalista em algo que é muito complexo, né? A cidade é muito complexa e está representada ali dentro daquelas linhas, né? Daquele mapa. Isso interfere na realidade, né? Quando você vai parar para pensar em um trajeto, é um trajeto simples, mas na verdade a realidade é muito diferente do que está representado ali, né? E a gente vive numa sociedade onde está tudo ficando cada vez mais simulado, né? Essa simulação, essa gamificação, né? Propostas que vêm do game atingem a nossa realidade e modificam ela, né? Realmente é muito louco pensar que a gente inventou uma mídia, que a gente pôde testar bases psicológicas simples, princípio de Skinner e por aí vai, e agora a gente usa os meios dessa mídia para ditar toda uma sociedade e economia, porque você pode alegar facilmente, de fato, os aplicativos gamificam e fazem esses testes na gente, mas a nossa economia, de certa maneira, é gamificada. A vivência é mais fácil hoje em dia se imaginar a vida gamificada de uma maneira que o dinheiro... Aí eu entro altamente na teoria marxista, mas de que o dinheiro nada mais é do que uma recompensação do nosso suor, que a gente pode aproveitar a nossa belo prazer, teoricamente. E é muito louco pensar que... eu odeio esse termo, gig economy, que é uma evolução da Reagan Economy, que nada mais é do que economia gamificada, economia de aplicativo. Porque se for para pensar, o entregador do Uber, o entregador do iFood, no fim do dia, ele só quer fazer as 10 corridas porque ele ganha um bônus de R$15. E é esse bônus que faz ele continuar no trampo bosta. Não que seja um trampo bosta, mas faz ele continuar nesse trampo que claramente não é tão compensador no final do dia, mas ao fato dele saber de, não, se eu fizer mais uma corrida, eu vou estar mais perto de chegar desse número X de corrida que vai me dar um bônus em dinheiro. Porque a gente gamificou, a gente estudou tanto, isso que a gente consegue aplicar conceitos para fazer as pessoas ficarem horas e horas na frente de uma tela para a própria sociedade como um todo. E é interessante como isso se retroalimenta, porque se a gente for pegar o conceito de cidades simuladas novamente, um dos grandes gêneros de videogame que meio que morreu / foi monopolizado é o gênero de simulador de colônia, simulador de cidades, porque SimCity, né, era uma febre na virada do milênio, né? A gente teve o SimCity 2000, SimCity 3000, SimCity 4, todos num span de 10 anos e morreu. A gente tem City Skyline, SimCity teve aquele ruim de 2012, mas nós não nos interessamos mais como mídia, agora eu falo do ponto de vista do desenvolvedor de jogo, de jogos de simulação de urbanismo, se ele tem que ser altamente gamificado. Por isso que um simulador como SimCity, que se preocupa muito mais com detalhes acadêmicos, tipo zoneamento e por aí vai, ele perde para um jogo como City Skyline, que é muito mais gamificado e muito mais pensado em interações simples que o jogador pode fazer para se divertir. Mas tem a expansão da faculdade, por aí vai, mas ainda assim ele é muito menos realista no ponto de vista de como sociedades se desenvolvem. E é muito interessante também a gente pensar como cidades são feitas, né? É uma brisa de quem faz videogame e quem faz arquitetura um pouco. De cidades. A gente esquece... Eu sei que a galera utiliza muito erroneamente o termo do conceito de terra gaia,
Mas uma cidade não é um ser vivo, mas ele está em constante expansão e evolução. Por quê? Porque as pessoas se mudam, precisam construir mais casas, mais zonas de comércio. E a gente fica meio a Deus dará, porque ninguém para pra pensar o processo que é para uma cidade evoluir. Eu sou uma pessoa oriunda do interior e é muito engraçado como que a minha cidade, que não mal tinha prédios, agora é cheia de condomínio. É muito engraçado pensar que a minha cidade, que já foi famosa na região por ser a única cidade a ser uma escada rolante, agora vai ter um shopping. Isso tudo numa evolução de 15 anos, que é muito bizarro pensar, porque minha família vem de uma cidade mais no interior ainda do Paraná, que eu passei minha infância inteira visitando, era uma cidade famosa por ter 3 ruas asfaltadas. E hoje em dia eu descobri que ela é um polo industrial de roupas íntimas. Eu fiquei tipo, nossa, a cidade do Paraná, que tinha 3 ruas asfaltadas. Então é muito interessante a gente ver como a sociedade como um todo ela evolui a passos lentos, mas a gamificação faz a gente achar que tudo é pra ontem, tudo é pra ontem. Pô, isso é doido, isso é doido. A gente começou falando de GTA e arquitetura e como essa cidade é simulada dentro do jogo, né? E eu não sei se ainda vai ser assim, mas notícias que a gente tem, né, de, sei lá, 2025, falam pra gente que dentro do GTA você vai poder ser um entregador de comida ou, sei lá, entregador de qualquer coisa. É muito louco como deu a volta, né? E a notícia ainda versa que você vai poder ganhar dinheiro dentro do GTA, saca? Então é muito louco como o videogame foi usado como quase esse treinamento, né? Pra sociedade do que seria uma cidade. Enfim, e essas técnicas de gamificação usadas tanto no iFood quanto, né, em todos os apps aí no Uber, dão a volta e vão acabar no jogo de novo, né? E até mesmo o pensamento da sociedade sobre cidade é muito influenciado é muito influenciado por isso, né? São Paulo é uma cidade onde os prefeitos todos eles brincam de Sid Meier's, né? Eles prometem metrô, né? E fazem disso moeda de troca e acham que, né, só interligar ponto A ponto B, cada mandato que eles ganham, eles põem, sei lá, não sei quantos mais quilômetros de trilho e pronto, isso resolve o problema da cidade, né? Enquanto os rios da cidade são mortos, né? Então as vias fluviais que poderiam ser uma outra opção, uma outra alternativa, né? Não é muito pensado sobre isso e faz muito sentido, porque pô, eu sou muito fã de Civilization, de SimCity, né? Eu gosto muito de jogos de simulação, mas é muito louco parar pra pensar o quanto é muito influenciado por uma visão neoliberal, né? Visão de americano, de que você põe a zona industrial aqui, a comercial ali, a residencial ali, tudo se resolve, como se não tivesse crime, como se não tivesse necessidade de escola, poluição, né? Até tem, né, alguma mecânica ali que vai dizer sobre isso, mas é muito sobre um pensamento neoliberal lá dos anos 80, né? Que você constrói, e que isso não vai ter um dano ambiental, né? Que isso não vai causar um impacto na própria cidade, né? E também esse pensamento é tão profundamente, né, arraigado no inconsciente coletivo que acaba se tornando algo da realidade, né? A gente teve notícias também do ano passado, 2025, de que o Kita, né, esse novo aplicativo que está chegando, quando ele chega na cidade de São Paulo, vira quase que uma guerra, meio assim na calada da noite, entre Kita, Uber, iFood, né? Todos esses aplicativos, 99, aliás, acho que não é nem o Uber, 99, para tentar pegar restaurantes e virarem pontos estratégicos de exclusividade de entrega. E aí tem até denúncias de, né, assédio violento a esses estabelecimentos, né? Então, eles pensam a cidade enquanto esse território, né, se a gente for retomar a ideia do GTA também, de tomar o território
que aquele território vai gerar um valor ali, né? Então é muito essa ideia de gamificação aí num nível mais extremo ainda, né? No ponto de tomar a cidade para si, essa guerra de aplicativos que é um negócio muito surreal de se pensar, né? É entender a cidade como como se ela tivesse só um valor. Aquele território só tem um valor monetário, né? E não um valor social, geográfico, enfim, o que a cidade é, né? Em sua cultura, nas pessoas, né? Nos seus trabalhadores, né? Porque a gente pensa nessa guerra de territórios está sendo travada por trabalhadores, os motoboys, né? Muito, muito doido isso, cara. Queria ouvir de você aí, Richard. 3 jogos de simulação que você recomenda. Nosso tier list aí, nosso top 3, nossa lista de... Lista, né? Vamos fazer lista, lembra que a ideia do podcast era fazer lista? Então, me diga aí, 3 jogos de simulação de cidade, simulação no geral. Vamos lá, ó. 3 jogos de simulação, se você quiser entender um pouco desse papo do ponto de vista do gameplay. Dwarf Fortress. Não sei que jogo é. É o jogo que você tem que castrar o gato, senão seu processador não vai aguentar jogar o late game. Dá uma pesquisadinha. Dwarf Fortress tem na Steam agora com gráfico. É gratuito se você quiser baixar. E prova que o comunismo funciona, porque tem que economizar processamento de memória. Rimworld, porque nesse você não constrói uma cidade, mas você constrói uma colônia e interações humanas, e você tem que fazer as coisas pensando em como essas pessoas não vão brigar entre si, não se matarem, enquanto você está tentando fugir do planeta. E pra finalizar, esse é um xodó do coração, SimCity 4. Primeiro jogo que eu comprei original, primeiro jogo que eu joguei em português. Na realidade eu não comprei original, era uma cópia pirata, eu sei disso, mas eu gosto de falar que é original, porque na época ele vinha na capinha de DVD, durinha, não vinha naquelas capinhas molenga de CD pirata. SimCity 4, primeiro jogo que eu joguei em português de Portugal, que era a única coisa que tinha, a Maxi não sabia que existia um mercado chamado Brasil. Mas tá aí, SimCity 4, Rimworld, Dwarf Fortress. 3 jogos para você entender de simulações de ambientes e suas interações com pessoas humanas. Pera aí que eu tô lembrando o nome dos meus top 3 porque eu sou um senhor de idade, cara. Eu não lembro, não tenho mais memória. Mas enfim, enquanto isso, uma coisa que é muito interessante também que eu fico pensando é sobre a arquitetura nos jogos do ponto de vista de cidades que não existem, né? Fico pensando muito na Citadela de Mass Effect e, na verdade, todas as cidades de Mass Effect, quando elas são mega estruturas, sabe? E essa cidade que é utópica, né? Às vezes puxa muito pro solarpunk, né? Principalmente jogos mais de ficção científica, né? Estruturas gigantescas e em que tudo funciona, né? E eu acho que isso é um negócio muito do desenvolvedor de jogo, né? Imaginar, né, estruturas sem pensar nas pessoas, né? Só imagina megas estruturas. Uma coisa que eu acho muito engraçado é cidades muito grandes e que não tem muitos ambientes onde você possa entrar, sabe? Que não são acessíveis. E aí no fim é só um grande bloco de polígonos, né? Tipo, um bloco gigantesco feito de muitos polígonos e totalmente polido, mas só para ser bonito, né? E aí não só cidades que foram inventadas, né? Mas fico pensando também por exemplo, o Death Stranding, né? Que seriam cidades dos Estados Unidos, mas que paisagens são aquelas, né, que saíram de dentro da mente do Kojima, né? Tipo, aquilo ali claramente não são as cidades dos Estados Unidos, nem agora, nem no futuro, nem, né? Mas um conceito legal, assim, embora eu não sou um baita jogador de Death Stranding, assim, joguei pouquíssimo e, enfim, papo para um outro episódio, mas me causa algum efeito também aquilo ser os Estados Unidos na cabeça do Kojima, saca? É um bom papo para outro episódio. Cidades americanas feitas por estúdios não americanos. É tipo o Papers, Please, que eu descobri recentemente que não é um jogo feito por um europeu, é um jogo de um americano. Ah, e só comentando o seu top 3, vamos lá.
Os 3 jogos estão na minha lista de desejos faz tempo. Eu não tinha jogado nenhum. E eu nem sabia que o Dwarf Fortress tinha um jogo gratuito. Eu tô vendo aqui, vou baixar. O SimCity é muito engraçado, assim. Nunca consegui jogar nada do SimCity a não ser o SimCity lá do Super Nintendo. Que eu jogo muito, assim. Sempre que eu pego um dispositivo novo, eu baixo ele e jogo de novo. Porque eu acho muito incrível. E aí, nunca nenhum outro título da série me deu a mesma sensação, assim, de jogar ele, porque eu acho ele um jogo muito perfeito, cara. Acho que aí eu acabei pulando pro Cities Skylines, e aí sim, né, consegui, porque aí já vai pro um âmbito muito maior, um escopo muito maior de jogo, mas que vai pelos mesmos princípios, né? Também tem essas problemáticas que eu já comentei antes, né? De ser um grande Lego, né? Não ter problemas. A Cities Skyline até vai, né? Você tem. Até vai para um lado que você tem que colocar delegacias, escolas, faculdades, enfim. Mas muito ainda nessa visão do norte global, dos Estados Unidos e da Europa, né? De que você desenvolve uma cidade do nada, né? Pô, e eu ia colocar o Papers, Please no 4º lugar do meu top 3. Porque, cara, é uma simulação de alfândega. E no momento específico da história, né? No momento ali da Guerra Fria. E eu acho muito bem feito, assim. Eu não sei, nunca fui atrás, assim, do cara que fez. Mas eu acho muito interessante, assim, né? É uma das maiores referências que eu tenho, assim, né? De sátira, de humor, mas também dessa simulação. É um jogo muito simples, tanto na estética, né? E que cumpre muito bem, traz aquela coisa mais fria, mais sombria da Guerra Fria, talvez dos clássicos filmes de espionagem, né? Inclusive fica aí uma dica cultural. Pô, tem um curta-metragem que eu acho que esse sim é feito por um cara russo, que é do Papers, Please, tipo, cara, é um live action do Papers, Please, e tá no YouTube lá, pouca gente sabe. Tem o filme, tem o making of, mano, sensacional. E também acho que é uma equipe independente, assim, ou sei lá, com pouca grana, né? Mas é muito legal. Vale muito a pena ver. Então, Papers, Please, eu esqueci o nome agora do desenvolvedor, é feito por um americano, cara. E o rolê é que ele fez esse jogo, esqueci agora o ano exato do Papers, Please sai, mas ele fez porque ele queria fazer um jogo que ensinasse a lidar com empatia. E é muito engraçado que ele escolheu um serviço de alfândega num país fictício, de uma ditadura fictícia do leste europeu. E é muito engraçado que ele faz isso com todas as sensibilidades de um americano médio. E é engraçado como esse jogo muda hoje em dia e você tendo essa noção de que é um jogo feito por um americano. É interessante o Papers, Please como escolha, mas como você tem um texto trópico, assim, se for para dançar mais um fora dos 3 que eu mandei, é Trópico. Trópico é muito interessante, você é um simulador de republiquetas comunistas do centro da América Latina, mas para a questão central lá, sabe, Panamá, Cuba, você tem sua pequena ilhazinha e você é o El Presidente. Eu joguei muito 4. E eu gosto muito porque ele tem um sistema que, se você não fizer moradia, as pessoas constroem as próprias casinhas ao redor da ilha espalhado. E aí é uma questão de surgimento de favelas. É bem interessante, porque é uma coisa que SimCity jamais faria. Onde já se viu, a pessoa tá sem casa, ela vai construir o próprio barraco e você vai ter que demolir para construir um prédio em cima, ou tá tampando onde você vai fazer a rua. SimCity jamais lidaria com um problema desses. Agora, Trópico, esse é um debate constante. Top 5 jogos que dá pra você ser o Che Guevara, tá ligado? São muitos poucos jogos que dá pra você jogar como o Che Guevara. E um comentário rápido sobre Trópico. Nunca joguei Trópico. Esse é o meu comentário rápido. Enfim, mas não joguei porque não quis, mas porque eu acho que quando eu começar a jogar Trópico, eu vou querer jogar a série inteira e isso vai tomar todo o meu tempo e eu já não tenho tempo, é um recurso muito escasso. E eu tô sendo obrigado aqui a gravar um podcast, então veja só. Pô, e pra falar do meu top 3, eu vou ser totalmente aleatório e alternativo, né? Afinal, esse não é um podcast de gamers, né? Fique claro isso aí. Aqui é um podcast para desenvolvedores. A gente fala de jogo retrô, a gente fala para um nicho específico, a gente faz jogo, né, com uma pegada retrô, enfim. Mas eu vou falar de jogos que eu tenho jogado recentemente, porque é isso, eu tô sempre jogando esse tipo de jogo de simulação e construção de cidade,
Gosto muito. Pra começar, queria falar do Nova Lands, que ele é um jogo brasileiro. Eu descobri depois que eu comprei, assim. Comprei, tava em promoção na Steam. E ele sempre tá lá baratinho, enfim. E é um jogo muito bom, assim, que é um jogo onde você vai pra um planeta alienígena, a nave cai lá, não me recordo bem. Enfim, mas quando você chega lá, você já tem outros NPCs que estão lá fazendo seu rolezinho. E você tem um pedaço de terra ali que você tem que fazer aquilo que os jogos de simulação, nesse sentido de simulação mais de fábrica, né? Eles fazem esse extrativismo, né? Mas ele vai para um lugar muito interessante. É claro, né? É um jogo meio sobre colonização do ambiente, porque não tem um povo nativo ali, se eu me recordo, né? Tem alienígenas, enfim, em bases espaciais, mas não é um jogo sobre colonização dos povos, mas do ambiente, né? E nesse sentido, o Nova Lands faz uma coisa legal que é você fica sem espaço, aí você gerencia se você quer predar, né, os animais que estão ali e como economizar esse espaço, e ao mesmo tempo você trabalha com drones, né? Você tem vários drones, aí você vai automatizando, né? Ele é um jogo muito mais de automatização. Uma coisa que eu também acho muito interessante, né? E aí, um jogo que eu joguei recentemente também, que estava em promoção, é o Shell Diver. Se eu não me engano, também é um jogo de brasileiro, não estava atrás dessa coincidência, mas é um jogo também de brasileiro. Agora eu tô em dúvida, mas a equipe é brasileira, se eu me lembro bem. E o Shell Diver é uma tartaruga numa ilha que ela mergulha meio David the Diver, mas só que é um jogo mais cozy, assim, mais fofinho, é bem rápido, só que ele é muito interessante nesse sentido de que você mata tudo que tá debaixo d'água. E é isso. E aí você enriquece sem limites e você reconstitui a ilha, né? Reconstrói as coisas que tem na ilha, porque você mata tudo e vai ganhando dinheiro infinito. Você tem a capacidade infinita de matar os seres daquele ambiente e a capacidade infinita de enriquecer. Problemático, mas eu achei muito divertido, assim. Então, vai pro meu top 3. Meu top 3 tá sendo o que eu joguei recentemente, não necessariamente de todos os tempos. E aí, só porque eu sou diferentão, queria colocar no top 1 um jogo de Pico 8, porque eu jogo muito Pico 8 e gostaria que as pessoas jogassem mais. E é um jogo muito interessante, chama Fish, que é fish com Y no final e fish de peixe, né? Enfim, porque é um jogo muito interessante, cara, que você pesca lixo no rio, assim, entulhos, né? Escombros, você é um scavenger ali e você vai coletando coisas do rio. Só que aí o jogo é dividido em 3 etapas. Primeiro você coleta e aí depois você leva o seu inventário cheio embora para casa. Só que entre essas 2 etapas tem uma etapa que é uma alfândega. E aí você tem que escolher se você vai pegar, por exemplo, tem bombas, tem coisas, contrabando, que se você quiser passar pela fronteira, né, pela alfândega, você vai ter que subornar o agente da alfândega. E todo dia você fica nesse loop. E é um jogo muito simplesinho, de Pico 8, mas muito original, assim. Acho que é um dos meus favoritos. Eu realmente jogo muito, assim. Eu tenho uma biblioteca extensa no meu celular de uns 3.000 jogos. E eu tô, sei lá, jogando em ordem alfabética e gosto de ficar garimpando essas gemas, assim. Mas é um jogo difícil de achar. Eu não achei aqui no Google. Tá lá nas minhas ROMs, assim. Talvez eu coloque a ROM disponível aí, enfim. Sei lá, ninguém vai ouvir esse podcast. Mas se eu achar até a edição, eu coloco na descrição aí esse jogo que é muito legal. Mas é isso, se você gostou desse projeto, curta, comente, compartilha e marca os amiguinhos. Pô, mano, muito obrigado. Eu tava com preguiça de fazer essa parte aí. Quem sabe a gente coloca um Patreon, um Apoia-se, qualquer coisa. Mas se quiser mandar dinheiro direto no Pix, tamo aí também. E já que você fez o final, vou fazer uma intro. E eu acho que você vai gostar dela, cara.
E aí depois desse áudio entra você gritando que nem um maluco porque tava puto com a sua entrevista, entendeu?